Deus abençoe todos os irmãos e amigos. Este vídeo é para toda a humanidade, para todas as nações, todo aquele que o Senhor permitir que assista. O objetivo de gravar esse vídeo é para que tua alma se salve, para que você reconheça que estamos no último tempo e que devemos voltar para Cristo. É necessário que a humanidade entenda o poder que há no Evangelho. É necessário que a humanidade entenda a realidade que há no Evangelho. É o poder de Deus, portanto não me envergonho do Evangelho. Breve Jesus vem. Amigo e irmão que me ouve, isto é uma realidade. Isso não é um conto de fadas, isso é algo real. Isso é algo evidente e os sinais já estão se cumprindo. Neste vídeo eu vou falar de várias revelações que o Senhor me deu. Vou falar sobre o arrebatamento, que o Senhor me apareceu em uma experiência e me falou. O Senhor me falou claramente sobre o arrebatamento. Bem claro, Ele me disse o que vai acontecer. E também o Senhor me mostrou o inferno, que irei compartilhar com vocês. Irmão e amigo que me escuta, é necessário que entendamos algo. O mundo físico e o mundo espiritual são totalmente opostos. Todo aquele que opera no mundo físico, no mundo carnal, pertence ao reino das trevas. Todo aquele que inventa e contradiz a verdade de Deus, a santidade, todo aquele que não entende isto e se contamina com o pecado, lamentavelmente os demônios estão operando em sua vida. E Satanás vai o levar a um lugar de tormento chamado inferno, o qual estarei falando neste vídeo também. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. E espero que o Espírito Santo te confirme. Espero que o Senhor mesmo te fale. O primeiro que eu irei falar para vocês é sobre a primeira experiência, que foi do arrebatamento. Quero que saiba que isto é algo real. O Senhor me apareceu e me deu uma experiência bem intensa, no qual o Senhor me falava e me mostrava a condição que hoje está vivendo a igreja, o qual é lamentável. E é necessário, queridos irmãos, que nós reconciliemos nossas vidas urgentemente com o Senhor. Estou falando com os ministérios, estou falando com aquele que ministra a palavra de Deus, porque são muitos que acreditam que já estão salvos. Lamentavelmente é o que Deus me falou, que não estão salvos. Eles acreditam que estão salvos e não irão se salvar, lamentavelmente. E é necessário que você quebrante teu coração. Neste vídeo eu não vou te acusar em nada. Eu não irei mencionar nada. Eu somente irei falar o que Deus me mandou falar. Vou dizer o que Deus me mandou dizer. Vou fazer o que Deus me mandou fazer. É necessário que você entenda que sempre Satanás irá se levantar. E você deve se defender com a espada de fogo que Deus colocou em sua mão, vencendo a todo demônio que se coloque à frente de seu ministério. No nome poderoso de Jesus, Deus te dará a vitória. Clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. É necessário, irmãos, que você quebrante seu coração, porque tem muitos que pensam que sabem tudo e não sabem nada. Eles pensam que são os únicos que podem colocar regras, são coisas de homens. E o Senhor diz que se um anjo do céu descer e pregar um evangelho diferente, seja considerado anátema, e ele será maldito diante da presença do Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor, no qual Ele me mostrou o seguinte. Num momento específico, o Senhor me mostra, na madrugada, o Senhor se apareceu para mim e eu pude ver sua vestidura de linho fino, finíssimo, resplandecente. Era incrível. E quando Ele se apresentou para mim, Ele me levou em espírito. Me levou a um lugar muito alto,
E naquele lugar havia um edifício muito espaçoso. Era um edifício gigante. Parecia um edifício do tamanho de um estádio. E havia um teto. Foi um lugar que me surpreendeu bastante. E haviam outros lugares ali deste mesmo tamanho, ao redor. E neste lugar estavam os anjos. Mas eu fiquei sozinho com o Senhor. E ali ele começou a falar comigo. E começou a me dizer a condição que estava o povo do Senhor. E algo que me surpreendeu era que o Senhor estava falando comigo com a voz suave. Não era com voz de trovão. Era uma voz pacífica, falando da condição da igreja, daqueles que pensam que já estão salvos. E Deus me fala sobre isso. Me disse que a igreja está caminhando incorretamente. Muitos acreditam que estão salvos e no arrebatamento irão ficar. Muitos acreditam que pelas obras que fizeram, pelos milagres que fizeram, mas é necessário que nossa vida esteja em santidade, porque somente com santidade iremos entrar no reino dos céus. E o Senhor continuou me falando que há muito tempo Ele está anunciando à igreja que Ele já está na porta. E a igreja em um momento acredita e em outro momento ela se esquece e começam a aceitar toda a tentação que o diabo e seus demônios lhes oferecem. É necessário, irmão, amigo, que você se levante, que você se converta à verdade, porque Cristo está na porta. Não tenha teu pecado em oculto. Confesse ele ao Senhor. Entenda que não há mais tempo. Ele já está na porta. O Senhor continuou falando comigo que o tempo já tinha se acabado. E a igreja não deve mais perder tempo. O Senhor me dizia: quanto tempo eu já tenho avisado a minha igreja que eu estou indo? Quanto tempo eu tenho dito para eles que eles se arrependam, que busquem minha presença? Muitos pregam que Cristo vem, mas eles não sabem o que significa que Cristo irá. Nem sequer sabem o que significa o Evangelho, porque não vivem ele dentro de si. E os verdadeiros adoradores vivem buscando o Senhor e adoram em espírito e em verdade. O Senhor continuava falando tudo isso comigo e em um momento eu me surpreendi que o Senhor fez silêncio. E esse silêncio durou um momento e eu somente observava. E nesse silêncio, enquanto eu observava, ele virou seu rosto e me disse. E eu fiquei observando e esperando ele me dizer algo. E nesse momento o que o Senhor fez foi virar o seu rosto e deu uma ordem. E o tom da sua voz mudou. O Senhor falou da seguinte maneira. O Senhor já não estava com a voz pacífica, mas ele mudou de uma voz potente. E ele deu uma ordem aos anjos. E ele disse: anjos, toquem a trombeta. E imediatamente eu gritei: Senhor, tem misericórdia. Como os anjos irão tocar a trombeta, se todavia teu povo não está pronto? Todavia o povo de Deus não está pronto para receber Cristo. Todavia seus corações não estão conciliados. Todavia seus corações não estão limpos. Porque todavia somente os limpos de mão e os puros de coração herdarão o reino dos céus. Porque há muitas pessoas que dizem que eles estão conforme o coração de Deus, mas lamentavelmente seus corações estão desaprovados por Deus. E o Senhor está esperando que você se arrependa, que você quebrante seu coração e entenda que o orgulho que há em ti deve sair para fora, para que você possa ver a glória de Deus em tua vida, para que você possa ver a glória de Deus em cima de ti, para que você não vá para o inferno. E o Senhor disse: anjos, toquem as trombetas. E ele repetiu a ordem: anjos, toquem as trombetas.
E eu, ouvindo isso, fiquei atônico e falei: Senhor, espera. Irmãos, foi intensa essa experiência. Eu gritei imediatamente e me atirei ao piso e roguei ao Senhor que tivesse misericórdia desta humanidade rebelde. Eu roguei ao Senhor e gritava. Eu falava com Ele e dizia: Senhor, tem misericórdia da humanidade, tenha misericórdia desta terra. E o Senhor voltou a dizer: anjos, toquem as trombetas. E eu disse: Senhor, se os anjos tocarem as trombetas e ocorrer o arrebatamento, muitos irão se perder, teu povo não está preparado. Tem misericórdia, Senhor. Pai, perdoa teu povo. Tem piedade, Senhor, do seu povo. Jesus, tem piedade da humanidade. Tem piedade do teu povo, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo com suas vidas. Dê-lhes uma oportunidade. E o Senhor fez silêncio e deixou de pronunciar aquelas palavras. E deixou de dar as ordens aos anjos e me disse. Então sua voz mudou e ficou suave outra vez e me disse: na verdade, meu povo não está preparado para o arrebatamento. Se eu tocar a trombeta agora, muitos que pensam que irão se salvar, mas ficarão na terra. É tempo de fazer uma reflexão, igreja. É tempo de nós entendermos de que Cristo deva habitar em nós e que o homem em nós deve morrer imediatamente. E o Senhor me dizia: na verdade, meu povo não está preparado. Na verdade, se soarem as trombetas, milhões e milhões irão se perder. E tudo isso que eu estou te contando, se você não abrir seus olhos espirituais, porque esse vídeo é para toda a humanidade, era para todas as pessoas no mundo, tanto para os cristãos como os que não são cristãos, porque todos devem entender o que Deus está falando, porque Deus é real e Deus tem todo o poder e Deus está irado contra o ímpio. Deus aborrece o pecado e Deus tem tido muita misericórdia com a humanidade. É forte o que Deus tem para fazer sobre a terra. A igreja não está entendendo a dimensão de que Deus quer que ela entenda. A igreja está chamada a viver uma dimensão diferente do que vive o mundo. A igreja é chamada a ser embaixadora de Cristo aqui na terra. E ser o embaixador de Cristo é uma coisa que não se pode misturar com o mundo. O que estamos falando é que sua vida com Cristo deve estar em santidade, para que quando ocorra o arrebatamento, possa ser todos arrebatados. E o Senhor me dizia: na verdade, meu povo não está preparado. E irão ficar muitos, milhões. E há muito tempo eu tenho avisado meu povo, mandando mensagens que eu venho logo. E a muito deles eu tenho revelado. E desses muitos que eu tenho revelado, nem sequer eles me entendem. Eles não entendem a profundidade disto. E eles não entendem o que eu irei fazer. Não é questão de somente você dizer que Cristo está vindo. Não é questão de somente você anunciar que Cristo está voltando. Não é a questão de você só dizer Senhor, Senhor. Mas a questão é de que você entenda que você tem uma alma para salvar. E você tem um mundo que tem que recusar. Você tem uma carne que crucificar. Você tem um corpo que tem que apresentar em sacrifício vivo. E você tem uma língua que tem que ser controlada. A Bíblia compara o cristão com uma fonte de água e diz que não pode brotar de uma fonte de água dois tipos de águas.
Deus quer pessoas fervorosas. Deus busca pessoas fervorosas no espírito. Deus busca pessoas fervorosas. Aquele que é frio, Deus vai vomitar ele. Aqueles que estão frios no espírito, Deus vai vomitar eles. E o Senhor me dizia com a sua voz suave: na verdade, meu povo não está preparado, mas eu vou lhes dar mais uma oportunidade. Eu vou dar uma última oportunidade para a humanidade. Eu vou dar uma última oportunidade para a humanidade se arrepender. Amigo que me escuta, irmão que me escuta, Deus está te dando a última oportunidade. A última oportunidade está sobre a terra para que você se salve. E não haverá mais oportunidades. Porque Deus é o mesmo, hoje, amanhã e sempre. Nele não há sombra de variação. E Deus me disse que vai dar a última oportunidade para a humanidade. Deus já tinha a decisão de tocar a trombeta. Já. Por misericórdia e por amor a ti, amigo e irmão que está me ouvindo, e o Senhor tomou em seu coração a decisão de te dar a última oportunidade. Irmãos, somente busque a Deus, busque a santidade, se separe do mundo e da modernidade. Obedece o chamado que Deus tem te feito. Atenda ao chamado que Deus te deu. Muitas igrejas já têm se modernizado. Atualmente há desastres espirituais dentro das igrejas. Eu estou lhes falando o que Deus me falou. Que muitas igrejas já têm colocado dentro delas as músicas do mundo. E o mundo tem entrado dentro da igreja. E as mulheres cristãs já não estão em santidade e estão provocando os homens dentro das igrejas. E Deus exige santidade dentro e por fora. É necessário que sua carne se submeta a Deus. Você deve crucificar sua carne em suas paixões e seus desejos. É necessário que você entenda que você está bem, você não necessita de cirurgia, você não necessita de maquiagem, não necessita de brincos, você não necessita de nada disso. Você é belo e você é bela, do jeito que Deus te criou. Você não necessita do que Satanás te oferece. É necessário que a igreja entenda que ser igreja é ser a parte do corpo de Cristo. E formar parte do corpo de Cristo é ser parte de Deus Todo-Poderoso. Isso é algo muito intenso, que muitas pessoas não compreendem. Você deve ter o amor de Deus, e você deve amar somente a Deus. E Deus quer que todos os servos de Deus, seus profetas, seus evangelistas, todo o seu ministério se volte para Ele. Deus quer que todos buscam santidade e buscam a presença dEle. Deus quer que jejuem mais. Deus não quer que se desesperem, porque há muitos ministérios que estão desesperados. Tem muitos ministérios que estão ao ponto de jogar a toalha. Tem muitos ministérios que estão ao ponto de abandonar o chamado. E isso é porque Satanás, de uma maneira ou outra, tem feito eles se desesperarem. E Satanás tem feito que com sua concupiscência e sua mente se confundam ao nível que eles não entendam sequer o que fazem na terra. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que permanece em Deus viverá para sempre. A terra tremerá e os juízos de Deus já estão estabelecidos. Assim, quando chegar o dia e a hora, Deus não deixará a raiz dos ímpios, daqueles que zombam do Evangelho, aqueles que não acreditam em Cristo e aqueles que estão brincando com Deus.
Grave em sua mente que Jesus Cristo vem em breve. Me deram minha última oportunidade. Grave isso na sua mente. Satanás é astuto. Se Satanás pôde seduzir os anjos que estavam no reino dos céus, escute bem isso. Quanto mais ele poderá seduzir você. Satanás tem te enganado, irmão. Tudo aquilo que você pratica, tudo aquilo que você faz, são coisas de Satanás. Tudo o que é pecado e todo aquele que pratica o pecado se constitui totalmente inimigo de Deus. Inimigo total de Deus. E eu penso, o que será da humanidade? Se quando Cristo vier, será que ele encontrará fé na humanidade? E lamentavelmente hoje em dia estão pegando a palavra pelo pé da letra. E por mais que os científicos digam que Deus não existe, por mais queiram inventar teorias contra o Evangelho, por mais que queiram destruir o Evangelho será pregado por todo mundo. Dê testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E nada poderá impedir que o Evangelho seja pregado por todas as nações. Irmão, aproveite ao máximo sua oportunidade. É tempo de que você se submeta a Deus, que você se submeta à dimensão espiritual. Deus quer levar as pessoas e os ministérios a um nível elevado espiritualmente. E o Senhor me mostrou como muitos ministérios começavam a voar como as águias. Igreja, Deus está te chamando a voar como as águias. Deus está te chamando para que você se levante. Igreja, se prepare, porque Cristo se aproxima. É necessário que você transforme sua vida. Não há mais tempo. É necessário que você se converta ao Evangelho das sendas antigas. É necessário que você entenda que se estamos aqui, era para que nós preparemos nossa vida para o Evangelho de Cristo e para estarmos no reino da glória. Deus quer avivar o fogo no povo. É necessário, irmão, que você se levante em espírito e reconheça quem é seu Deus e reconheça quem é teu Deus. Vou continuar falando a experiência do inferno. O Senhor me mostra muito sofrimento naquele lugar. E o Senhor me mostrou um buraco que se abriu no solo. E nesse buraco que se abriu, eu vejo um precipício muito fundo. E comecei a descer. E quando começo a descer, eu vejo um túnel. E nesse túnel havia muita escuridão. E ao redor desse túnel havia larva. E quando desci, encontrei muita gente no inferno. Vi pessoas no inferno que estavam amarradas com televisões. Vi pessoas no inferno que estavam amarradas junto com novelas. Eu vi televisões no inferno. Vi pessoas sentadas em cadeiras lá, assistindo televisões. E vi um personagem ali no inferno com um casco e uma armadura. E ele tinha um escudo e uma espada nas suas mãos. Ele era como um soldado. Aquele personagem estava em cima de uma base. E dos lados dessa base havia fogo. E do fogo saía um demônio. E esse demônio que saiu do fogo tinha facas. Ele tinha a forma de um escorpião gigante. E ele começou a lutar com aquela pessoa. E imediatamente eu pude perceber que isso era um cristão que estava lutando com aquele demônio. E ele estava batalhando. E Satanás tentava romper aquela armadura. E isso está acontecendo com muitos cristãos. Estão dando brechas, estão abandonando a obra. E de repente eles dizem que não querem seguir mais, que vão para o mundo.
ou se tornam frios. E Deus estava me mostrando isso, aquele cristão com sua armadura. Então, irmão, se você se descuidar, Satanás pode romper sua armadura. E eu via que aquele demônio, com aquelas facas, começavam a romper aquela armadura. E eu vi que ele começou a se lançar sobre aquela pessoa. E quando eu vi isso, eu fiquei surpreendido. E eu disse, o que é isso que eu estou vendo no inferno? E aquela pessoa estava lutando, e ela procurava se defender. E quando ele tentava se defender, aquele demônio se lançava mais forte sobre ele. Ele buscava a forma como vencer aquela batalha. E em um momento aquela pessoa não se defendeu. E quando ele não se defendeu, aquela faca do demônio penetrou na armadura e começou a penetrar no corpo daquela pessoa. Rompeu a sua armadura e a armadura começou a se desformar. E esse homem logo soltou a espada. E logo aquele demônio que estava lutando com ele lançou ele no fogo e começou a atormentar ele. E há muitas pessoas que voltam para trás. Elas voltam porque Satanás as venceu e conseguiu romper a armadura que Deus lhe deu por um descuido. Por esse descuido, Satanás rompe sua armadura. Quando eu vejo isso, eu fiquei surpreendido. E eu disse, Senhor, é muito forte isso que eu estou vendo. Eu vi como um cristão se deixou vencer por Satanás. Seu espírito perdeu a batalha. Aquele cristão deixou abrir uma brecha. Ele ficou frio e Satanás rompeu totalmente sua armadura. Ele não tinha mais como se defender. Logo segui caminhando e eu vi pastores. Eu tenho que dizer, eu não posso me calar. Pastores estavam no inferno. E eu vi pastores no inferno que estão vivos. Eles estavam caminhando rumo ao inferno. E eu dizia, como pode ser que pastores que pregam a verdade... Estou, irmãos, falando dos pastores que dizem, que falam e pregam a verdade. Eu os vi no inferno. Eu não sei porque eu vi eles lá. Eu não posso acusá-los nem dizer porque eles estavam lá. Somente posso dizer que eu vi pastores no inferno. Eu vi esses pastores caminhando no inferno. E em outra ocasião o Senhor me mostra outra coisa. E eu vi outra cena no inferno. Quando eu ia descendo no inferno, vi uma pessoa que vinha correndo, gritando. E eu vi que atrás dela vinha uma máquina grande. E essa máquina tinha uma espada e estava perseguindo ela. A pessoa corria na frente e a máquina vinha numa velocidade muito grande. E no chão onde estava passando essa pessoa correndo, começava a sair espadas do chão. Começaram a penetrar o pé daquela pessoa. E a pessoa caiu no chão. E aquelas facas e espadas começaram a cortar todo o corpo daquela pessoa e penetrar. Era uma dor muito intensa. E aquela pessoa começava a gritar. E aquela pessoa levantou ali do chão e começou a correr para que aquela máquina não encontrava ela. E ela chegou até uma parede. E quando ela começou a subir naquela parede, daquela parede começou a sair facas, e aquelas facas começou a penetrar no seu corpo. E ela caiu daquela parede, em cima das facas que cortaram seu corpo, e aquela máquina conseguiu alcançar ela. E a máquina começou a cortar aquela pessoa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei atônico. E eu disse, Senhor, isso é muito forte. Se as pessoas soubessem, se as pessoas imaginassem, por um segundo, o que é perder sua salvação. Se as pessoas entendessem o que é, pelo menos um segundo, perder sua salvação. Se a igreja pudesse entender a salvação grande que Deus tem te dado. Aquela pessoa gritava desesperadamente, pedia ajuda, socorro, para que alguém ajudasse, mas era demasiadamente tarde para ela. E em outra ocasião eu vi um precipício gigante
e dentro eu vi milhões de almas de diferentes países, diferentes nacionalidades. Eles estavam caindo no inferno e aquelas pessoas gritavam. Eram muitos ruídos que eu escutava naquele lugar. Eram muitos tormentos. Eles gritavam, tinham um gemido muito forte nas suas bocas e gritavam em diferentes idiomas. E o Senhor colocou uma tela na minha frente e eu via todos os idiomas que aquelas pessoas que estavam caindo no inferno falavam. Por isso que estamos pregando o Evangelho, para que sua alma não vá para aquele tormento, para que sua alma não vá para o inferno. Amigo que me ouve, aquilo é real, o inferno é real. E eles ali não podem se arrepender, porque não há oportunidade para eles. Em outra oportunidade, o Senhor me mostra uma piscina muito grande. E nessa piscina havia fogo dentro. Em vez de água, havia fogo dentro. E haviam pessoas que estavam dentro dessa grande piscina e estavam sendo queimadas. E havia ali um demônio gigante. E eles estavam com 2 almas nas suas mãos. E essas almas haviam facas penetradas no corpo dessas almas. E um demônio tirou uma alma de dentro daquela piscina e começou a bater nela contra os extremos da piscina. E ele pegava aquela alma e batia de um lado para o outro e começava a destruir aquela alma. E a alma gritava. E a alma gritava de dor, de tormento. E ela mordia os lábios e rangia os dentes. O fogo ali era tão intenso e eu pedi para o Senhor que não me levasse mais no inferno. É algo que eu nunca mais vou querer experimentar na minha vida. E quando o demônio cansou de bater naquela alma, e o demônio cansou de golpear aquela alma, ele lançou ela no precipício. E quando ela caiu no piso daquele precipício, o demônio se lançou em cima daquela alma e começou a golpear ela. E quando aquele demônio começou a golpear aquela alma, do dedo daquela alma saiu um anel. E aquela alma tentou pegar aquele anel e eu não entendi o que era aquilo. Se ele era casado ou alguma coisa do tipo. Então, irmãos, não importa se você se apartou dos caminhos do Senhor. É tempo que você volte, se arrependa. Não importa se você é profeta, se você é evangelista. O importante é seu coração estar puro diante de Deus. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E você ser digno. Se você morrer ou se você ir no arrebatamento, que você seja digno de entrar no reino dos céus. É necessário que a igreja desperte, é necessário que a igreja viva em santidade. Vença a tentação, irmãos. É tempo que o povo se avive diante de Deus. Aquele demônio maltratava muito aquela alma batendo nela. E as pessoas, aquelas almas ali, sofriam muito naquele lugar. Eles não aguentavam os tormentos, a dor. A dor era tão intensa, irmãos, que eles mordiam os lábios, rangiam os dentes, retorciam suas mãos. Escuta, igreja, isso é real. Se santifica, irmãos. Se aparte de todo o pecado da tua vida. Eu via milhões e milhões. Eu vi muitas pessoas ali correndo de um lado para o outro. As almas buscavam uma saída ali e não havia. E quando os demônios davam conta daquilo, eles iam atrás delas, buscando elas. E eles atacavam as pessoas com as armas que tinham nas mãos dos demônios. E eles batiam e aquelas almas diziam, já tá bom, já tá bem. E não continuavam batendo, não adiantava falar. Eles não tinham misericórdia. E assim é como Satanás vai fazer com você se você não se arrepender. E se você não deixar o pecado, não vai ter misericórdia para você. E se você pregou o evangelho alguma vez, se você foi cristão em alguma vez, e você cair naquele lugar, o tormento que irão te dar ali é em dobro. É necessário que os pastores e os líderes entendam uma coisa, você que está vendo esse vídeo. Sua salvação corre perigo. É necessário que você quebrante sua vida e você entenda que Cristo está voltando,
que você se santifique por completo e avive o fogo. Igreja, avive o fogo que Deus depositou em você. Não deixe que Satanás destrua sua armadura. Seja resistente, resista e o diabo fugirá de ti. E quando Satanás ver que não consegue romper sua armadura, ele fugirá de ti. Igreja, desperta, ressuscite, vivam com santidade diante de Jesus. É necessário que todos os pecados sejam deixados e o Espírito Santo se entrone em todos os púlpitos. Deus está ao ponto de executar o juízo sobre a terra. Deus não quer que você fale mal do seu irmão. Deus não quer que você critique seu ministério. Deus não quer que você fale tanto de um e de outro. Deus quer que você se santifique e que você se prepare e que possa ser arrebatado com Ele. É necessário que a igreja deixe de murmurar tanto. É necessário que deixe de estar se criticando uns aos outros, brigando entre si, porque Deus está buscando pessoas que o busquem em espírito e em verdade. Deus quer pessoas que entendam que Ele quer misericórdia e não sacrifícios. Vai e aprenda o que quer dizer quero misericórdia e não sacrifícios, porque será envergonhado todo aquele que zomba da presença do Senhor, aquele que zomba do sangue do pacto. Irmãos, entendam a mensagem que Deus está mandando. Igreja, acorda desse sono. Você corre perigo. Não importa daquele que zomba, não importa aquele que te chama de louco, não importa se desprezarem você. O importante é que Deus manda você fazer. O importante é o que Deus está te dizendo. Diga não ao mundo, irmãos. Deixe o diabo envergonhado. Permaneça na presença de Deus. Entre na unção de Deus. Entenda quem te chamou e se prepare para o arrebatamento, porque é necessário que o demônio se envergonhe. Em breve, a misericórdia de Deus vai terminar. Breve virá os juízos de Deus e nada pode impedir. Virá o juízo sobre a terra. Tudo o que está estabelecido, breve virá. O Senhor me mostrou um meteorito caindo na terra e isto vai acontecer no arrebatamento. Eu vi um anjo que saía fogo da sua mão e consumia as cidades. Esse anjo estava sobre uma montanha e de sua mão saía fogo e esse fogo consumia todas as cidades. Igreja, desperta. Deus vos abençoe e Deus vos guarde.